Glória a Deus. E eu acho interessante que todas as vezes que nós vamos começar a nossa escola bíblica dominical, o Gustavo levanta a mão lá e faz assim: 1, 2, 3, 4. Glória a Deus. Gente, como é bom estarmos novamente reunidos em torno da palavra de Deus para aprendermos um pouco mais das coisas concernentes ao reino de Deus. E você que está em casa ligado nesta live, nessa EBD, faça a sua pergunta, não fique sem pergunta. Você que está aqui tanto pode perguntar como pode acrescentar, viu, Manu? Hoje os textos vai mexer um pouco com a Manu e com a mulherada, né? Então vocês fiquem atentos, tá bom? Eu vou pedir para o irmão Germano estar orando, para a gente começar, e depois Germano vai ler os textos de Efésios 5:22, Efésios 6:4. Pai, em nome de Jesus, Senhor, Sim, quero Deus. agradecer, Senhor, por estar aqui reunido com todos os irmãos da nossa igreja, orando por Ti, Senhor, Sim, Pai. Senhor. E que essa escola bíblica seja um momento de que a gente possa crescer em conhecimento e Amém. sabedoria, Senhor, Pai. É o que eu lhe peço, Deus, que todos os irmãos, Senhor, possam buscar sempre a Tua palavra, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém. Olha, irmãos, abram suas Bíblias aí no livro. Quem está com a revista já sabe, né? Efésios 5:22, 6, 4. E outra coisa, hoje vocês vão ler Bíblia, tá? Eu mesmo que eu não consiga dar esta aula toda hoje, os textos nós precisamos ler, porque senão fica vazio. Então nós vamos ler os textos, porque não preciso terminar essa aula hoje, né? A gente tem que dar a aula para que você entenda, tá bom? A outra aula que eu dei, eu corri muito e no final ficou faltando, né? Então, Germano, por favor, Efésios 5:22, 6, 4. Esse faz tempo que era para me ter para as mulheres, viu, pastor? Sério? Vou ler esse, hein? As mulheres sejam submissas aos seus próprios maridos como o Senhor. Olha aí. Viu, Manu? O 6:4. Efésios 6:4. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na demonstração do Senhor. Amém, glória a Deus. E o versículo para decorar é o seguinte, Salmo 127:1. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Que coisa boa, né, gente, esses textos. A terceira revista, Passo a Passo com Cristo, da Lerban, vai falar hoje sobre família. E isso é muito bom, falar sobre família. E ele começa dizendo o seguinte, na introdução: a família é a célula máter da sociedade. Será que todos nós, é a 7ª lição, tá? Será que todos nós, página 29, entendemos o que o autor diz aqui? Na verdade, ele diz que Rui Barbosa disse isso. Página 29. Hã? Na sua está 33? Na minha está 29. Então, mas toda ela vai falar da mesma coisa. A família é a célula máter da sociedade. O que é que vocês acham, gente? O que é que vocês entendem? Vocês entendem que a família é a célula máter da sociedade? Hã? Cida levantou a mão? Não, Cida. O que quer dizer máter? Quando o Rui Barbosa disse isso. Mater não quer dizer mãe? É fácil para vocês, mulheres, entenderem que mater quer dizer mãe. Mãe da família, a matriarca. Mas quando ele colocou dessa forma, ele quis dizer que a família é que gera luz para tudo, né? A família. Entretanto, em nossos dias, a maior de todas as instituições terrena
tem sido atacada, ameaçada e, em muitos casos, quase destruída. Se a família, ela é a que gera luz para tudo, porque tudo parte da família, a sociedade parte da família. Não existe uma sociedade se não existir uma família. Né? Não pode existir. Está sendo destruída. A família não é mais vista por muitos como aquela união sagrada, marido e mulher e filhos. Então, hoje em dia, por muitos, a família não é mais marido, mulher e filhos. Está se mudando as coisas. E para nós cristãos, porque esta aula, para praticar, somente os cristãos conseguem praticar, nós precisamos voltar às Escrituras, para percebermos que a família cristã, ela é algo especial para Deus. Então, a nossa regra de fé e base para nós cristãos é as Escrituras Sagradas, não aquilo que a sociedade diz. E como nasce então a família? O primeiro tópico é o casamento. O lar, a família tem início com o casamento. Não existe início de família sem casamento. Existe um arranjo. Vamos fazer um arranjo, e nesse arranjo é do meu jeito, e aí nesse arranjo do meu jeito eu digo que Deus abençoou. Mas para que Deus abençoe tem que estar de conformidade com as Escrituras Sagradas. Se fugir das Escrituras Sagradas, nós não podemos dizer que Deus está abençoando. Alguma coisa está acontecendo, mas Deus não está abençoando. É pela união de um homem e uma mulher diante de Deus, por consentimento de ambos, que se estabelece a família. Somente desse jeito, a união de um homem e uma mulher, em consentimento de ambos, que se funda ou começa-se a família. Tá certo? Até aqui tudo bem? Alguém tem alguma pergunta? Só que o casamento tem alguns fundamentos. E nós precisamos entender os fundamentos. Na verdade, casamento não é algo fácil, mas é algo muito gostoso de se viver, quando a gente aprende a viver conforme a Bíblia. Até Germano começou a ler o texto de Efésios 5 e ele riu, porque diz para a mulher ser submissa, e muitas mulheres e muitos homens entendem isso de uma forma diferenciada, e não é aquilo que a Bíblia nos ensina. Nós precisamos sempre olhar para as Escrituras Sagradas, nunca fora das Escrituras Sagradas. Um casamento bem sucedido, ele começa com Cristo, sendo convidado para fazer parte daquele início daquela família. Aí você pode estar pensando, mas eu conheço pessoas que não é cristã, mas é bem sucedida. E aí eu devolvo a pergunta para você: e se Jesus voltar hoje? Aonde fica o sucesso dela? Percebe, irmãos, que a Bíblia diz o contrário daquilo que nós achamos para nossa família? É algo fantástico. É algo fantástico, né? Vamos lá. O primeiro princípio, o primeiro fundamento é a exclusividade. O primeiro é a exclusividade. Alguém sabe aqui o que é exclusividade? Exclusividade. Eu coloco I, né? É exclusividade. O que é exclusividade? Alguém sabe? Levanta a mão aí para o Germano levar o microfone. Levar ali para a Tereza. Algo exclusivo, algo único, algo que é diferente de todos os outros. Exclusividade. Isso. Então isso quer dizer que o casamento é um homem e uma mulher. Simplesmente desse jeito, um homem e uma mulher. Isso quer dizer que na exclusividade a mulher não pode ter vários homens,
nem o homem pode ter várias mulheres. Porque nós lemos no texto bíblico ainda agora. É exclusividade. Você casou, você é exclusivo da tua esposa. Você agora é exclusiva do teu marido. Não existe o terceiro ou a terceira. Existe o Senhor do casamento, o Senhor de todos, que é Jesus. Tá certo? Diante disso, alguns erros devem ser evitados. Quando tem a exclusividade, diante disso, alguns erros no casamento devem ser evitados. Um deles é a poligamia. O que é poligamia, gente? Será que é a Tereza que vai falar de novo? Cadê os jovens? A Cíntia? Não, então tu corre para cá. Eu quero ouvir vocês, quero saber se vocês estão lendo, estão aprendendo. Poligamia são várias pessoas num relacionamento só. Um homem casando com várias mulheres? Uma mulher casando com vários homens? A poligamia, o autor escreve, a poligamia em seus vários aspectos está excluída. Se ela existiu em tempos passados entre o próprio povo de Deus, Israel, foi por uma concessão divina. Hoje não é mais permitido isso. Pode perguntar. Tem uma pergunta da minha digníssima esposa. Essa união diante de Deus seria um casamento na igreja ou casamento somente no cartório é válido? Muito bem. A união do homem e a mulher diante de Deus, ela é válida no cartório. Eu acho que está dando eco, tá? O casamento diante de Deus e da sociedade, ela é válida somente no cartório. E por que existe na igreja? A igreja é uma bênção. Você, depois do cartório, você vem para a igreja e recebe uma bênção. Na igreja não é casamento. Nós dizemos que é. Ah, tá, mas se a pessoa é somente casada na igreja, ela não é casada de forma nenhuma. Não existe casamento. Se alguém é casado somente na igreja, precisa ir para o cartório ser casada. Porque a Bíblia diz para a gente cumprir a lei dos homens, e a lei institui, a nossa Constituição Federal diz que um homem e uma mulher está casada quando vai diante do juiz no cartório e lá assina os nomes. Tá certo, irmã? Então, no cartório. Tá certo. Por que Salomão tinha 1000 mulheres? Como é que é? Por que Salomão tinha 1000 mulheres? Bom, primeiro que a Bíblia não diz que Salomão tinha 1000 mulheres. Salomão tinha 300 mulheres, 700 concubinas. Mas Salomão tinha por causa dos acordos que ele fez. Tá? Então Salomão foi o período de paz, aonde não houve guerra, porque Salomão foi um homem que fez muito acordo. Tá bom? Certo, Gustavo? Diante disso, alguns erros devem ser corrigidos. Já falei a poligamia. Parei na concessão divina, por causa da falta de luz, da revelação e intensidade que agora possuímos. Agora não cabe para nós, porque agora nós temos as Escrituras Sagradas que nos guia. O outro erro é o divórcio. Irmãos, não me venha com conversa, eu não sou a favor do divórcio. Se você se divorciou, eu disse para um monte de gente já que eu conheço, é você e Deus, e a minha opinião é essa. E Deus me defenda que isso aconteça comigo, vocês têm que dizer para mim, eu também não concordo porque a Bíblia diz isso. Porque Deus não concorda com o divórcio. Tem uma exceção, lógico que tem, por causa da dureza do coração do homem. Vamos lá, o divórcio.
Falamos da poligamia. Se não é propósito de Deus uma pessoa possuir mais de um cônjuge ao mesmo tempo, também não é para ele tê-los após outro. Também não é para tê-los um após outro. Isso é o divórcio. Divorcia, casa, divorcia, casa, divorcia, casa. Unicamente alternativa para isso, dada por Jesus, é no caso de adultério, tá bom? Então, o único caso que Jesus dá é por causa de adultério. E Paulo descendeu no caso do cônjuge incrédulo que se separe. Isso Paulo falando, mas Paulo diz, falo eu, tá? Não Jesus falando. Então, quando você vai lá lá em Mateus 19:9, quem pode ler? Mateus 19:9, Manu. O outro abre aí 1 Coríntios. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de prostituição e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério. Veja que a palavra de Deus ela é clara. Quem repudiar a sua mulher e casar com outra, quem casa comete adultério. E a que casa com a repudiada também comete adultério, segundo o texto bíblico. Opa, boa. O que é repudiar, que Lenaldo perguntou? No Antigo Testamento, as mulheres, era dado carta de divórcio, e eu vou aplicar para nós hoje. Por exemplo, queimou o arroz. A primeira, a segunda vez, está uma carta de divórcio, volta para o teu pai. Eu estou repudiando. O repúdio, eu não quero mais morar com você. Eu não quero ser casado com você. Eu não quero ter mais relações nenhuma com você. Repúdio. Eu me afasto, não quero ter mais vínculo nenhum. Tá certo? Algo para que nós entendamos mais simples. Então é você deixar para lá, não querer mais. Repúdio, algo nojo, não quero. Hã? Se fosse nessa época. Se fosse nessa época, logo quando eu casei, meu Deus. Se fosse nessa época queimar o arroz, hein? E aí lá em 1 Coríntios, o texto é 6 versículos. Lá em 1 Coríntios, Paulo conversando, Paulo vai dizer, olha, eu quero que vocês entendam o cônjuge incrédulo que quer se separar, e aí ele vai dar um motivo. Se a mulher casou com um cabra, que ele é incrédulo, e não permite que ela vá para a igreja, o contrário também, ele diz então que separe. Mas se permite que continue e fique calada, ou calado, para que calado ganhe a pessoa para Cristo. Olha que coisa interessante. Santifica. Mas não é que você vai salvar o outro ou vai santificá-lo. Não, é porque aonde tem um santo cristão, não, entenda que ali reina a palavra de Deus, reina o amor de Deus, e a pessoa será ganha. Tá bom? A base para este princípio está nas palavras do Senhor Jesus, que disse, o Criador desde o princípio fez homem e mulher, Mateus 19:4, que quer dizer peraí que eu errei. Quer dizer um homem e uma mulher. Quando um homem se casa com uma mulher, todos os outros homens e mulheres estão excluídos deste relacionamento. É como eu já disse no princípio. Então um homem casou, uma mulher casou, homem e mulher estão excluídos desse relacionamento, família. Né? Por quê? Porque agora você começou uma nova família. É interessante que no contexto família, Deus diz para o homem deixar pai e mãe, unir-se à sua mulher, se tornar uma só carne. Tem homem que não quer largar a mãe nem a pau, né? Largar a barra da saia da mãe, e aí fica difícil. Pegar no pé dos homens, né? O adultério.
A pena para o adultério no Velho Testamento, meus queridos irmãos, era muito severa. Quando a gente pensa no Antigo Testamento, num povo santo que é separado, a pena era muito severa. Muitas pessoas eram queimadas para que não acontecesse isso mais no meio de Israel. Então a mulher foi pega em ato de adultério, põe fogo nela e no cara que estava com ela. Não importa se foi ela que atraiu ou se foi o cara. Então seria muitas vezes as pessoas foram queimadas. Este pecado é tão terrível, adultério é tão terrível, que Deus chega a usar fazendo uma comparação com o povo de Israel. A irmã Simone chega a usar com o povo de Israel, Deus dizendo assim: olha, está vendo esse povo adúltero? Isso é, se prostituindo com outros deuses. Irmã Pastor, falando de Davi, quando ele se envolveu com aquela mulher, né, e era traição, porque era a esposa de um dos servos dele, é isso? Soldado, correto? Era um soldado. E no caso acho que de Herodes, que também aconteceu, que ele estava com um caso com a mãe de Salomé, não é isso? Herodes? Estou errada? Herodes estava com um caso com a mulher do irmão dele. Que era mãe de Salomé, que foi quem pediu a cabeça de João. Não. Estou errada? Não. Herodes não era judeu, romano, estava com um caso com a mulher do irmão dele. Essa mulher de Herodes pede a cabeça de João Batista. Tá bom. A filha dela. Aí onde eu quero chegar é assim, você vê que então no Novo ou Velho Testamento, essa questão do adultério, ela era muito colocada também, será que no meio dos mais pobres, pastor? Porque você vê, aconteceu isso, esses dois casos que eu lembrei agora. Então, não era uma regra de uma forma tão, né, aquela coisa do perigo, que se pegasse, mas no caso dos reis, no caso desses dois casos que eu lembrei, por exemplo, a gente não vê isso, né? Vamos então responder distintamente as duas perguntas, porque são povos diferentes, momentos e histórias diferentes. Davi era rei, tá certo? Um rei segundo o coração de Deus. Davi então vê a Betseba tomando banho, tomando banho, ele andando ali pelo jardim. O lugar de Davi era para estar lá na batalha, mas ficou em casa. Isso mostra que o homem tem que estar batalhando e não olhando as coisas que não deve. E o que acontece? Ele vê que é a mulher de Urias, se não me falha a memória também. Ele vai, manda buscar a Betseba, que ele era rei. Naquela época, mulher tinha tanto valor quanto uma pipoca, né? E aí veja o que acontece. Ele cometeu um adultério. A Betseba engravidou, primeiro filho dele, com a Betseba. E a irmã falou, não teve um julgamento? Vem um profeta, um homem de Deus, para ele e diz o seguinte: Davi, presta bem atenção. Tinha um fazendeiro muito rico que tinha muitas ovelhas. E vindo outro rei para a casa deste rei, deste fazendeiro, ele tomou de um pobre que só tinha uma ovelha, Ele tomou essa ovelha dele e ofereceu então para aquele outro rei. O que se fará esse homem? Davi puxa da espada e diz, que ele seja morto. E o homem de Deus diz, esse é você. E quando ele disse isso, Davi caiu com o rosto em terra. Se arrependeu. E o preço foi que o primeiro filho de Davi com Betseba morre. Bom, Davi teve as suas consequências. Isso mostra que para nós tem consequências. Não é que Deus não pode perdoar, mas tem consequências. Bom, Herodes, João Batista pregava contra a poligamia, contra o adultério. E João Batista dizia,
não te é lícito possuir a esposa, a mulher de teu irmão, que era Heródia, se não me falha a memória. E esta mulher, então, num dia festivo, a filha dela dança para Herodes e para os outros convidados, para os grandes. Herodes, desejoso da filha, porque Herodes desejou a filha dela, embora o texto não mostre claro, mas a proposta de Herodes é que é ela, pede o que você quiser e eu te darei até a metade do meu império. O que Herodes, que proposta é essa que se faz para uma mulher, para uma moça? O que o cara está querendo dela? Ela vai conversar com a mãe, e a mãe, por ter raiva de João Batista, diz: pede a cabeça de João Batista. E ela pede. Bom, Herodes não era judeu. Então é uma história para mostrar, João Batista, judeu, se levantou contra o adultério e disse: olha, isso não é lícito, isso não é bom. E mostra o ciúme, a inveja da mulher do irmão de Herodes, né? Mas se Herodes teve ou não um julgamento, eu não me lembro agora, eu posso pesquisar. Mas por que se não teve? Porque não tem nada a ver conosco nem com o povo judeu. Então é histórias distintas, tá bom? Mas não é permitido hoje para nós. Pela Bíblia Sagrada não é permitido, tá bom? Pergunta. Tem uma pergunta da Hannah Souza. Pastor, mas quando os pais não aceitam de volta, o que acontece? Não entendi. Hannah, eu não entendi. Quando os pais não aceitam, o quê? Peraí. Eu não me lembro. Ah, tá. Hannah, é quando os pais não aceitavam a repudiada. Eu não me lembro um texto, Clenaldo me ajude aí. Eu não me lembro um texto na Bíblia que diz que uma família não recebeu a repudiada, né? Eu não me lembro. Então não posso dizer biblicamente que o pai não aceita. Nos dias de hoje, não conheço um pai em que uma filha se separe do esposo, volte para casa e o pai ponha ela de casa para fora. Não existe isso, gente. É filho. Filho é filho. Filho é filho até debaixo d'água. Clenaldo? Pastor, eu acho, na concepção de mundo que a gente vive hoje, eu acho essa possibilidade provável, porque principalmente para os não cristãos, porque às vezes uma pessoa casa, vai para a igreja, né, os pais não são cristãos, e o marido ele abandona, ele repudia a mulher, e às vezes por uma questão dos pais não terem esse sentimento do cristianismo que nós aprendemos muitas vezes de berço, eles acabam repudiando também, ou seja, deixando ela na rua. Existem muitos casos hoje. Agora, como cada caso é um caso e não é o tema aqui talvez da mensagem, do estudo hoje, é algo que não dá para a gente falar, né? Quando não aceita ou não aceita, porque aí a responsabilidade é de cada pai e de cada mãe com os seus filhos. Olhando do ponto de vista bíblico, né? O amor de Deus, ele sempre vai aceitar essa pessoa. Se essa pessoa voltar para Cristo, Cristo sempre vai tê-la de volta. Talvez os pais não, né? Mas isso o nosso caso aqui é com o Senhor, né? É verdade. Amém? Bem colocado. O maior problema é nós entendermos que os cristãos procuram praticar as escrituras sagradas. As pessoas não cristãs, elas agem conforme aquilo que ela entende. É óbvio que quando eu digo que eu não conheço um cristão ou uma pessoa que teve os filhos separados, o casamento e voltou e os pais não aceitaram, eu estou falando de pessoas cristãs, né? Porque aqui o casamento cristão, né? O casamento segundo a Bíblia. O casamento segundo o mundo é o que o Clenaldo falou. Dificilmente alguns pais aceitem, né? Porque eles têm um entendimento de mundo. O segundo princípio da indissolubilidade. Indissolubilidade. Olha que coisa interessante. Do que será que fala isso, né? Geralmente, quando duas pessoas se casam,
fazem um voto de quê? Voto de fidelidade. Um voto de fidelidade não pode ser dissolvido. O voto de fidelidade, ele só é dissolvido até que a morte separe. Mas hoje em dia está tão fácil desistir. Por que está fácil desistir hoje, meus irmãos e irmãs? Porque cada pessoa dentro de uma igreja quer entender um Deus diferente daquilo da Bíblia. Eu acho que Deus é assim. Eu penso que Deus é assim. Você não foi chamado para pensar ou para achar. Você foi chamado para cumprir, negar-se e seguir Jesus. Então, casamento não é algo dissolúvel. Por exemplo, Cristina gosta de comer leite ninho. Pega o leite ninho em pó. Engraçado que eu dei para minha neta Júlia esses dias e eu perguntei, qual é a vaca que dá leite em pó? Né? Ah, vô, eu não sei. Eu falei, nem eu. Mas Cristina gosta, então pega-se o leite em pó, coloca-se dentro d'água e dissolve. Casamento não é assim. É até que a morte separe. Não é algo que seja trocado como troca uma roupa. Mas está virando de uma forma interessante, né? As pessoas que têm conhecimento bíblico dizem assim, pode deixar que eu me vejo com Deus. E você não pode dizer mais nada. Vai dizer o quê? Né? Mas segundo a Bíblia é até que a morte separe. A única coisa que pode separar o casamento unido matrimonialmente é a morte. Diante de Deus é a morte. O divórcio é uma concessão em casos especiais, mas o crente deve ter o mesmo sentimento em relação a ele que tem o Senhor, porque o Senhor Deus de Israel diz que odeia o repúdio. Deus odeia. Ah não, pastor, mas eu não aguento mais meu marido, meu não, da mulher, né? Que eu sou homem. A mulher, não, mas eu não aguento. Quem disse que você não aguenta? Ah, vou me separar por qualquer... Bom, então você adulterou. Porque a não ser por isso, e eu ainda digo eu, não a Escritura Sagrada, que é pela dureza do seu coração, porque você diz... vamos entender uma coisa, quando um comete um adultério e o outro diz, eu não quero mais, porque virou... Peraí, você está dizendo que você é melhor do que aquela pessoa? Você também não pode cair na mesma? É muito fácil, né? O homem largar a mulher de lado, ou a mulher largar o homem, aí lá fora o cara escorrega, ou a mulher escorrega, e depois um vem todo pomposo, né? Peraí, mas você tem 50% de culpa. Mas a gente sempre joga a culpa no lado e nos colocamos na posição de... Não, irmãos, não. Deus odeia o repúdio. A Bíblia diz, o que Deus ajuntou, o homem não deve separar. Então não sou favorável a divórcio. Casou, problema teu, negão, tu escolheu. E depois não vem dizer que Deus escolheu mulher para você não, ou marido, que Deus não escolhe não, gente. Não vem, eu vou orar para que Deus escolha uma mulher, não, eu vou orar para que Deus dê sabedoria, para que meu filho ou minha filha escolha um homem trabalhador, uma mulher decente, uma auxiliadora, para que vivam bem. Porque Deus não escolhe mulher e homem para ninguém não. Depois que você escolhe, você casa e Deus abençoa. Dentro daquilo que a Bíblia diz. O terceiro princípio do amor. E aí o cara colocou algo interessante aqui, o autor. A argamassa que liga os tijolos do casamento é o amor. Para pensar, quando você constrói uma casa, e eu achei muito interessante isso, o que une os tijolos para que ele não caia? A argamassa. O que vai fazer separar aqueles tijolos? Uma marretada, uma sexta-feira, né? Você dá uma marretada e estoura o tijolo. Geralmente não sai inteiros. Geralmente
há farelos. No casamento também é a mesma coisa. Então é muito fácil eu desistir e depois tem os farelos, e aí eu não quero olhar para trás, e aí saio manquejando, porque vai ter, irmãos. Se a argamassa liga o tijolo e ela só cai quando há um desmoronamento, ou o cara bate com uma sexta-feira algumas vezes. Imagine você, depois que casado, como é que essa argamassa que liga o tijolo não se dissolve? E por que o amor se dissolve? Se segundo a Bíblia é o único que vai permanecer. Por que o amor de um homem por uma mulher se dissolve? Por que o amor de uma mulher para com um homem se dissolve? Eu respondo. Porque muitas vezes a mulher ama mais o filho do que o homem, o marido. Porque o marido muitas vezes ama o filho mais do que a mulher. E está errado se pensar desse jeito. Biblicamente está errado. O amor de um homem por uma mulher supera o dos filhos. A Bíblia não diz para a mulher amar os filhos, nem para o homem amar os filhos. Nós suponhamos pelo texto bíblico. Mas diz para o homem amar a mulher. Entende? Casamento muitas vezes se divide porque a mulher acha que o filho é mais importante do que o marido. Dentro da igreja não é para ser desse jeito, irmãos. Se você quer ter uma família saudável, ama teu marido abaixo de Deus. E o contrário também, o homem ame a mulher abaixo de Deus, Deus em primeiro lugar. Terceiro lugar, os filhos. Os filhos crescem e te deixam sozinho. Teu marido não. Né? Não é que o pai não deve amar, não é isso. Entenda. Vamos lá, continuando. Então a argamassa que liga é o amor. O amor acaba, gente? Gente, o amor acaba? Se acabar não era amor, era desejo sexual. Então cuidado, não confunda amor com isso. Isso passa. Vamos continuar. Geralmente, nos estudos que se fazem sobre casamento, destaca-se muito o dever do marido de amar, mas o amor deve ser o vínculo do marido com a esposa, dos pais com os filhos e os filhos para com os pais. Sobretudo, o amor de Deus deve permear todo relacionamento. Agora sim, o pai, a mãe amam uns aos outros, que ambos amam os filhos, porque o amor de Deus permeia essa família, esse casamento. Entende? Não pode ser o contrário, porque senão não é amor. Deixa eu ver se eu tenho tempo. Nossa, 20 minutos. Segundo, deveres dos cônjuges. Maridos, mulheres, cada um tem seu dever no papel da família. Cada um tem dever no papel da família. Esse dever foi estabelecido por Deus. A palavra de Deus estabelece deveres tanto para o homem como para a mulher. São deveres que têm de ser obedecidos. Crente não pode desobedecer a palavra de Deus. Deveres do marido, vamos começar pelos maridos. Se o marido desempenhar bem os seus deveres para com a esposa, em obediência à palavra de Deus, será bem-sucedido e abençoado. Então começou pelo marido. Eu sempre digo isso aqui, gente, que a prosperidade do marido começa quando ele acha uma boa esposa, uma boa mulher. Mas não pode ser aquela mulher que provérbio fala não, hein? Tem que ser a mulher de Deus. Porque tem mulher que a Bíblia diz que é melhor estar lá no cantinho do muro ou no telhado do que dormir com ela. Nós vamos chegar lá, tá? É, isso mesmo, é verdade.
Deveres do marido: amar. É dever do marido amar a esposa como a si mesmo. E como Cristo amou a igreja. Está lá em Efésios 5, 28b. É dever do marido amar a esposa. Porque Deus disse, acabou a história. Só que é difícil você amar alguém que já foi criada para amar. A mulher, ela ama quando ela namora, quando ela casa. O homem olha e deseja, e depois ama. A empreitada é desafiadora, mas o homem deve desempenhar sua função sobre a graça de Deus. Vê Efésios 5, 25 aí para a gente ver. Marido, amai as vossas mulheres também como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Está vendo? Vós maridos, no plural, e do plural vai para o singular, amai vossa mulher, uma. Então, aqui só é uma mulher, não é duas, né? Só duas, só uma, não duas. Aí ele faz o comparativo, como Cristo amou a igreja. Então o homem tem que amar a mulher como Cristo amou a igreja. E como Cristo amou? O amor de Cristo é puro, o amor de Cristo é ardente, o amor de Cristo é sincero, o amor de Cristo pela igreja não... Aliás, se vocês querem conhecer bem do amor, lê Coríntios. Eu pedi para ler Provérbio, mas não sei se alguns leu, né? Lê para você ver como é algo muito sincero. O amor de Deus pela igreja, ele é puro, irmãos. Esse deve ser o exemplo do homem para com a mulher. Amar com pureza, amar com sinceridade. Apesar das imprecações ou implicações, amar acima de tudo. Porque quando Cristo amou a mim e a você, Ele amou quando nós não amávamos Ele. Então você imagine. E muitas vezes nós deixamos de amar a mulher só porque a mulher às vezes vai fazer o café e traz um café frio, ou me desagradou, né? Não pode, tem que amar, seu cabra. É a sua função amar. Liderar o marido lidera, o marido é o cabeça do lar, o marido é a cabeça da mulher, o marido é a cabeça dos filhos. E aí, quando esse trabalho se inverte, vai ter problema os casamentos. Quem é o cabeça, desde o primeiro dia que casa, é o marido. É o marido que diz para a mulher como é que anda a casa. É o marido que diz para a mulher como se educa os filhos. Não é a mulher que diz para o marido. Né? Eu já ouvi muito, meu filho. Opa, você gerou sozinha. Você gerou sozinho. Não pode, é nosso. Mas quem diz como rege é o marido. Uma crente que quer sobressair o esposo está fora da Bíblia, gente. Não pode, é o marido. Ele é o líder, ele é o cabeça. Como tal, deve exercer a liderança do lar. A liderança espiritual também, em primeiro lugar. Efésios 5, 23. A liderança em primeiro lugar. Não pode ser a mulher. A mulher não é macho, é mulher. Só na Paraíba, né, que tem aquela música lá, Paraíba masculina, mulher macho, sim senhor. Mas aquilo lá é uma história, é uma música. E eu entendo o que os caras fizeram. A liderança de Jesus para com a igreja é salvá-la do mal. A liderança do homem para com a mulher também. Para com o seu filho também. Então é o homem que olha e diz, mulher, nós vamos por aqui, ó. Não é a mulher que diz, nós vamos por aqui.
E se houver um caso assim, é porque o marido deixou. E aí a culpa 100% é sua, né? Porque é o esposo que dirige a casa. A mulher deve ser guardada pelo marido. O marido deve suprir a mulher em todas as áreas. Embora hoje a mulher precisa trabalhar, e hoje, glória a Deus que as mulheres são guerreiras. Eu tiro o chapéu ver uma mulher dirigindo um ônibus biarticulado, e ver uma mulher fazer um avião levantar e pousar, eu fico de boca aberta. Isso mostra que as mulheres têm capacidade. Mas se ela for uma mulher de Deus, ela vai entender o lugar dela dentro de casa, né? Ela vai entender, ela vai subir igual o avião. E mulher tem capacidade. Mulher não é incapaz. Porque lá no Antigo Testamento, para vocês entenderem que mulher não é incapaz, embora a Bíblia disse que o homem deve tratar a mulher como o vaso mais fraco da casa, no Antigo Testamento ela já tinha algum valor. Porque a mulher sábia edifica uma casa. Então, algo tão frágil edifica uma casa. Só que a tola derruba com as próprias mãos. Ei, falar em tola, deixa eu dizer o que é tolo para você, para mim parar aqui, para o Clenaldo, na próxima aula, desenrolar daqui para frente. Parei em suplir, Clenaldo. Se não, eu termino, mas... Tolo. Mulher tola ou homem tolo, não é um cara bobo, não é uma pessoa boba não se engane não. Não pense que um homem tolo, uma mulher tola, quando a Bíblia diz, é uma pessoa bobinha que qualquer um enrola. Muito pelo contrário, ela tem tanta inteligência, tanta convicção das verdades dela, que ela não dá oportunidade para o outro falar. E quando dá oportunidade, ela está tramando para convencer. Então ele é tão sabido, mas tão sabido, que ele vive tentando convencer o outro daquilo que ela entende. É o tolo. Está enganando-se a si mesmo, diz a Bíblia. Percebe como é quem é o tolo? O tolo não é alguém bobo não, gente. É alguém que tem tanta sabedoria que se engana a si mesmo. Porque uma coisa é ser sabida, outra coisa é ser sábio. Ótimo, provérbio, está pensando aonde eu estou pensando, provérbio capítulo 1, percebe? Então quando a Bíblia diz, os tolos desprezam, não é porque o tolo é alguém bobo, é alguém que tem conhecimento daquilo que ele acha que é verdade. Então o tolo tem tanta certeza daquilo que ele acha, que ele convence o outro, e eu conheço pessoas que vivem convencendo pessoas, com as suas tolices. Porque se a pessoa ler o texto bíblico e explicar o texto bíblico, aí o fundamento é bíblico, é sábio. Mas se a pessoa eu acho, não vai. Então, tá certo? Até aqui? Depois eu vejo com o Clenaldo, se ele não for continuar, eu continuo, termino essa aula para não sair. Suplir, o homem deve suplir. Deve correr atrás, não que a mulher não tenha capacidade. Mas por que eu digo isso? Porque lá no Gênesis, capítulo 3, versículo 19, Deus chega para Eva e diz, Eva, do suor do teu rosto você vai comer. Amém, irmãos? Não, muito bem, muito bem. Adão, agora, seu cabra, porque você me desobedeceu, vai comer do suor do teu rosto para tu aprender a obedecer, cabra. Está vendo? Vai lá, você vai ter que agora ralar. E tu vai ter que sustentar a Evinha. Né, suas Evas? Brincadeira, gente. Então, gente, que você possa pensar nisso. Nós paramos aqui no tópico de amparar. Não vou continuar. Ou eu ou o Clenaldo, no próximo domingo, termina essa lição, tá bom? Então, nós vamos parar em amparar. Alguém tem alguma pergunta sobre isso? Então, mulheres, mesmo que vocês cheguem a presidente da República, em casa, vocês são auxiliadora. Mesmo que você seja deputada, senadora,
Em casa, você é auxiliadora. Marido, se você for presidente, em casa tem que amar a mulher como Cristo amou a igreja. Amém? Vamos orar, agradecer a Deus? Senhor Deus, Santo Pai amado, em nome de Jesus, queremos te agradecer, queremos te louvar e bendizermos o teu nome, pelo ensinamento das coisas concernentes ao teu reino. Que nós, Pai, possamos praticar, ó Deus, a tua palavra. Como Jesus mesmo disse, Senhor, que se nós ouvíssemos a tua palavra lá em João e não praticasse, o Senhor ele não condenaria. Ó Deus, não condenaria porque já estão condenados, Senhor. Mas que nós possamos ser praticantes da palavra de Deus, vivermos a verdade da palavra de Deus, ensinarmos a verdade da palavra de Deus, para que o teu nome seja glorificado, Senhor. Em nome de Jesus, amém.